nosso íntimo, nessa nossa descoberta, nessa nossa necessidade de modificarmos, né? Na semana passada, o Rodrigo nos presenteou com uma apresentação sobre o eu profundo, né? E antes dele, a Lena apresentou para a gente a vontade do ego, o orgulho e o medo. Então eu resolvi fazer um mix disso tudo, né, para ver se nós estamos realmente fazendo o nosso para casa, né? Se estamos conseguindo introjetar tanta informação e transformar essa informação em uma ação, né? Que nós tenhamos a condição de fazer a nossa mudança, a nossa transformação, o nosso desejo de crescimento. Então eu resolvi falar sobre o homem velho e o homem novo. Ou a mulher velha, a mulher nova, o ser novo, o ser velho. Então, assim, é aquele ser, né, o nós, o eu, antigo, né, com várias bagagens, né, com o nosso, igual a espiritualidade fala, com as nossas caçambas lotadas do nosso passado, do nosso pretérito, né, e como é administrar esse homem velho, transformando, somando a esse homem novo, a esses conceitos novos que temos tido a oportunidade de ver aqui a cada quarta-feira, no esforço de todos, né? Porque aqui na verdade não é uma palestra, é um estudo. Eu espero que vocês contribuam comigo também com vibrações para que dê tudo certo, né? E com ideias, né? Com que vocês sentem e pensem sobre esse assunto. Então vamos lá. Alguém quer ler? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Quem é o adversário? Alguém sabe? Nós mesmos. Então a proposta é que façamos essa reconciliação, façamos essa aceitação, esse acolhimento com esse nosso adversário íntimo, né? Com nós mesmos, com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, com a minha sombra, com a minha dificuldade, em aceitá-las, em transmutá-las, em entregar para ela a luz da consciência e fazer essa modificação. Então o estudo de hoje vai ser baseado nesses conceitos, tanto de sombra, como homem velho, como dificuldade, enfim. E a gente vai conversando, tá bom? Quem nunca ouviu matar um homem velho, extinguir as sombras, vencer o passado, que são as expressões comumente usadas? Quem concorda com elas? Concorda? Não mais, né? Mas eu concordava antes. Muito bem. Então vamos lá, para continuar, por favor. Contudo, à luz dos princípios universais das leis naturais, não existe morte ou extinção, e sim transformação. Então não adianta eu ficar brigando com essas minhas sombras, querendo matá-las, eu tenho que transformá-las, eu tenho que modificá-las, né? Eu não vou extingui-las da minha vida. Jamais matamos o homem velho, pois ele contém tudo que eu conquistei até então. O que sou hoje é soma desses homens, dessas sombras, dessas meu processo de crescimento e transformação. Então eu tenho que conquistá-lo, renová-lo e educá-lo. Ao invés de ser contra o que fui, eu preciso aprender uma relação pacífica de aceitar. Eu tenho que me aceitar pacificamente, amorosamente. Eu não consigo fazer nenhuma transformação, nenhuma modificação, se eu não passar pelo processo do auto-amor. Se eu não me amar como sou, com as minhas sombras, com as minhas deficiências e dificuldades, se eu não me aceitar com amor, eu não me transformo. Eu vou colocar
um monte de coisa por cima, deixar lá atrás e não vou querer saber o que é deste meu passado e não vou querer fazer transformação e modificação. Então esse meu homem velho vai ficar morto realmente, mas eu também. Porque eu não estou somando a todo esse meu processo o que eu conquistei do meu pretérito. Então a harmonia com a sombra e conquistar o passado se redunda numa única palavra: educação. Então, para que eu faça esta mudança, eu tenho que me educar. Eu tenho que educar os meus sentimentos, eu tenho que educar os meus desejos, eu tenho que educar a minha intempestividade, eu tenho que educar todas essas minhas... o que não me agrada, na verdade, né? Todas as minhas tendências que não me agradam. Mas eu sei quais são elas. Eu já fiz esse mergulho, né, íntimo, e sei quais são. Eu já numerei. Hoje eu vou tentar ser menos arrogante. Não consegui? Amanhã eu tento mais um pouco. Consegui um pouquinho? Então eu vou conseguir mais um pouquinho. Eu não posso querer transformar tudo de uma vez, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Eu vou perder tempo sofrendo, querendo me modificar completamente, sem ter recurso. Para eu ter recurso, eu tenho que me fortalecer e fazer um passo de cada vez. Uma transformação de cada vez. E somar a cada transformação uma vitória. E ficar feliz com ela. Pequena, mas é uma vitória. Né? Então, isso tem que me encher de alegria. O ensino do Evangelho: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estar a caminho com ele, é um roteiro claro. Qual é o caminho? Quem sabe? Já falaram que o adversário sou eu mesmo. E qual que é o caminho? Ora, dentro de mim mesmo. Exatamente. É o meu caminho de crescimento, o meu caminho evolutivo, o meu caminho de volta ao Pai. Né? Porque é toda a trajetória de todos nós aqui. A minha não é diferente das suas. Claro que cada um vai fazer um desvio durante o caminho, mas o objetivo é um só. O objetivo final é único e é de todos nós. Agora, não importa como você faz o seu caminho, como você faz o seu caminho, mas temos um destino, temos um objetivo. Vamos nos encontrar todos em algum momento. Mas esse caminho precisa ser traçado. Aliás, já não estamos aqui por acaso, Não é verdade? Não é? Essa reconciliação depende da nossa disposição de encarar a realidade sobre nós próprios, sobre eu mesma. Qual é a minha coragem em me enxergar? Como eu me vejo nesse espelho simbólico, né? Do reflexo da minha imagem, da minha Magda, das minhas várias Magdas, né, que somam nessa coisinha aqui, né? Então, assim, como é esse meu reflexo? Como que eu lido com essa Magda que de manhã se apresenta de uma forma, aqui no Ismael se apresenta de outra forma, na minha casa apresenta de outra forma, porque eu tenho as minhas sombras, eu tenho as minhas máscaras, eu tenho a minha personalidade variável, né? De acordo com o ambiente, de acordo com o contexto, eu me adapto. Sou bem libriano, né? Então, como que eu estou encarando essa minha realidade? Como eu aceito essa minha realidade? Porque, na verdade, às vezes, as minhas projeções aos outros é pura ilusão. É ilusório. É uma imagem que eu acho que vai agradar a Andréia, então eu vou me apresentar para a Andréia naquele formato, né? Então, ilusão. Então, o encarar a realidade é a minha verdade, né? Como que eu faço esse mergulho e me vejo, e me enxergo, e fico feliz em me enxergar, né? Porque, na verdade, na maioria das vezes, eu corro,
né? Porque eu tenho medo. Como a Lena apresentou na reunião passada, eu tenho medo do que eu vou ver em mim. Então, é criar coragem e disposição em querer enxergar a minha verdade, a minha Magda verdadeira. Olhar para o desconhecido mundo interior, porque na verdade eu conheço muito pouco de mim. É muito pouco tempo esse trabalho que eu faço do autoconhecimento. Tem muito pouco tempo. E esse meu passado, que eu carrego há tanto tempo, que eu ainda desconheço. Né? Uma vez me perguntaram, qual é a sua missão? Eu não sei nem quem sou, quanto mais aqui vim. Né? Então, assim, é até difícil de responder, não sei. Sinceramente, não sei. Acho que, a princípio, acho que a minha missão nesse momento é me conhecer. Né? Agora, uma missão mais ampla de que eu aqui vim, ainda não sei, ainda estou a descobrir. Né? Estou no caminho para fazer a minha descoberta. Vencer as camadas de orgulho do ego. O que é o orgulho do ego? São essas camadas, essas máscaras que eu vou criando em toda a minha trajetória, em todas as tribos que eu frequento, porque para cada tribo eu vou usar uma máscara diferente, uma mais colorida, uma mais discreta, uma mais cheguei. Então, quer dizer, eu vou me apresentar porque eu não quero ser excluída do grupo. Eu quero pertencer àquele grupo no formato do grupo. Então, eu me moldo de acordo com a necessidade de cada situação. Superar as defesas que criamos para esconder as sombras. Quem é que não fica magoadíssimo quando alguém fala uma verdade que fala, nossa, eu não sou assim? A Helena que fala isso, né? Se doeu, toma que é seu. Né? Se me incomodou demais algum tipo de feedback, né? Se me incomodou demais algum tipo de feedback que eu não estava preparada para ver, o meu eu, aquela minha Magda, eu vou reagir. Aí eu lembro da Denise falando sobre a reação. Né? É mais fácil eu reagir e justificar do que eu me aceitar. Então, eu falo, não, eu não sou assim, eu acho um absurdo, você está redondamente enganado, você está de implicância comigo. Então, quer dizer, já transferi o problema para o outro e não por uma deficiência, uma dificuldade que eu tenho. Aí, mais uma vez, eu coloquei uma camada, tampei, porque eu não quero enxergar, eu não quero ver. Não estou pronta para ver. Né? Então, acho que a proposta que a gente tem, que as pessoas do grupo têm apresentado para nós, a espiritualidade, os meninos fazendo o estudo, é exatamente essa. É ter instrumento para que a gente comece a cada dia fazer essa investigação. Ô Magda, Oi. Mas eu também às vezes me vejo fazendo algumas acusações de coisas que eu vejo no outro que na verdade são minhas. Sim, se doeu, você está incomodado com o outro porque... Mas na verdade o outro nem fala. Eu falo que é dele, mas na verdade é minha. Né? Você entendeu? Sim, entendi. Porque às vezes a gente tem as reações contra alguma característica do outro, se eu reparei, é porque ela está em mim. É isso. Né? Fazemos isso enquanto estamos no caminho. Postergar essa tarefa é desamor e vigilância. Então nós não temos tempo a perder. Né? Eu acho que o tempo é agora, é hoje, é já. Né? Então, assim, é necessário que façamos esse movimento e que tenhamos esse desejo de modificar. Porque se fizermos durante essa nossa trajetória, vai ser mais fácil. Não vamos perder tempo lá no plano espiritual, nem tão alto assim, mas vamos perder tempo em trabalhar isso que já poderíamos estar prontos lá. Poderíamos trabalhar outras questões, né, que não sejam essas que já temos o instrumento aqui para poder elaborá-las. Aí, vamos falar da sombra, né? Então, um dos canalistas, Carlos Jung, fala: parte que relegamos, reprimimos e tentamos dissociar de nós mesmos,
mas que reside no obscuro inconsciente da nossa mente. Essa é a sombra, né? Ela pertence a mim, ela é parte de mim e é o que eu preciso parar de renegar, de reprimir e dissociar de mim mesmo, porque ela sou eu. Interessante é que nós temos a todo momento oportunidades, e o universo nos apresenta, esse organismo nos apresenta a oportunidade de despir dessas máscaras. Então a gente adia, a cada momento que você adia, em outra situação, apresenta uma nova forma que você vai ter uma nova oportunidade, né? Tem outra oportunidade, e aí você às vezes adia ou encara, entendeu? Mas a gente, nós vamos ter eu acredito e vejo que nós vamos ter todos os momentos para poder estar livres dessas máscaras e ir crescendo mesmo. Basta a gente, essa oportunidade de revermos essa reflexão vai fazer com que no dia a dia nós tenhamos uma sensibilidade maior para falar, olha, essa aqui é minha, posso absorver agora e deixar para frente, entendeu? Eu acho interessante porque não é a primeira vez que se fala sobre a sombra e sobre essas nossas dificuldades. Mas assim, a cada momento que eu olho, né, que eu estudo sobre o assunto, a cada momento eu descubro que eu estou diferente. Né? Eu sei que da primeira vez que eu ouvi falar da sombra a hoje, já houve uma diferença, pelo menos para mim. E eu espero que para todos vocês. Por mais que o assunto seja repetitivo, acho que ele é necessário para que, mais uma vez, a gente dê um clique. Nossa, o que eu mudei? Né? O que eu fiz? Será que eu estou me esforçando? Não, repete, né? Não é. Fácil não é, mas assim, é necessário. Eu acredito que a primeira coisa que muda quando a gente começa a falar das sombras é passar a entender que você admitir a sua sombra não é fraqueza. Sim. Muito contrário. Isso eu vou falar aqui na frente, porque o interessante é isso, é ser parceiro. Né? Ela vai somar, ela não vai te distanciar, ela vai somar. A sombra seria tudo aquilo que por alguma razão eu quero esconder dos outros ou de mim mesma. Pois ela é feita de pensamentos, emoções e impulsos que julgo incompatíveis ou desagradáveis de aceitar. É o que eu falei. Às vezes eu não vou ser aceita no grupo, né, em algum grupo, se eu simplesmente tiver a porção verdadeira, né, o meu eu verdadeiro. É o medo de ser o que eu realmente sou. Né, é largar essas máscaras, essas ilusões. Ô, gente, na hora que eu falo máscara, me dá até medo, assim, porque tem pessoas que têm reações do tipo, agora eu sou muito verdadeira. Aí fala tudo que pensa, magoa do jeito que, né? Sem ter esse filtro de amor. Né? O que nós estamos falando aqui é da transformação com amor. Né? Ser amoroso comigo e com o outro. Né? Não é ser verdadeiro, tipo, agora eu falo tudo que penso, tudo que eu sinto, não é isso. Né? Não é esse tipo de transformação que nós estamos falando aqui, não. É porque máscaras, a gente fala assim de máscaras, nem sempre são ruins. Então, nem todas as vezes você fala que máscaras são negativas. Não, o fato de você ser de alguma forma para algum grupo não quer dizer que não seja saudável. Né? Às vezes isso é necessário. Mas você ser consciente, né? O que a gente fala com máscara é ter consciência. Eu tenho essa máscara, eu preciso dessa máscara para conviver nesse grupo, mas eu tenho consciência de que ela, para mim, é uma máscara. Né? Não sou eu. Sim. Inclusive, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ele está em caminho, antes que ele te leve ao juiz. Sim. Né? Ou seja, antes a que te julgue. juiz aqui é a consciência. Né? Aí é só uma representação do que seria uma sombra. Né? Então, assim, quanto mais eu escondo essa sombra, mais assustadora ela se transforma. Né? Então, eu vou ter toda uma pose, mas a minha sombra me assusta. Né? Por que a sombra influencia tanto a minha vida? Por uma razão
razão muito simples. Nosso lado obscuro e inconsciente o tempo todo pressiona nossos desejos, pensamentos e comportamentos. Então é ela que vai nos impulsionar. Então, se eu não a conheço, ela vai me conduzir. É por isso que eu tenho que ter um controle da minha sombra. Eu só vou ter o controle a partir do momento que eu conhecer, que eu souber quem são, né, como são, de que forma são, para que eu possa ter esse conhecimento, não é de controle de aprisionamento, não, de controle consciente, de saber como eu vou agir, de que forma e quando, né? Alienar a nossa sombra constitui-se muito mais num problema do que numa solução. Não adianta eu querer aliená-la, não adianta eu querer esconder, porque isso vai ser muito mais problema do que resolver. Pois ela é a grande mentora das dificuldades que encontramos, seja nos relacionamentos, seja nas nossas escolhas. Ela vai interferir. Ela também vai dar um palpitezinho dela e vai ficar te cutucando. O objetivo é identificá-las e nos aproximarmos dela, aceitá-las e colocá-las à luz de nossa consciência. Porque a partir do momento que eu tenho consciência daquela minha sombra, ou daquelas minhas sombras, né, a consciência ilumina. E fazendo essa iluminação, eu consigo ter esse controle, né, autocontrole, com amor e com sabedoria, eu vou conseguir educá-la. E a gente vai descobrindo uma forma de lidar, e aquela dificuldade que parecia, aquela coisa que parecia tão grande, Sim. você vai inventando, vai descobrindo, vai tendo criatividade, vai tendo uma maneira mais, assim, menos dolorosa de lidar. Sim, a partir do momento da harmonia, né, faça ser uma relação harmônica e saudável. De baixo para outro? Quando tomamos essa decisão, o que é sombrio se ilumina e começa o caminho de plenitude. Então, assim, o que eu acho interessante em todos esses estudos, o instrumento que a gente tem disponível é muito vasto. Então, temos livros maravilhosos, pessoas maravilhosas ao nosso lado que têm esse conhecimento para compartilhar. O que falta? O que falta está em mim. Coragem. Exatamente, é aquilo que a Helena falou, do medo, né? É saber lidar com este medo do autoconhecimento. É saber lidar que eu preciso mudar, eu preciso me conhecer, doa o que doer, né? Porque essa dor será transformadora, me fará crescer. Mas eu preciso realmente da coragem para olhar de perto e fazer essa mudança. Se eu der as costas à sombra, é o mesmo que negar uma parte de mim mesmo. Quanto mais distanciar da minha sombra, mais poderosa ela se tornará e mais pressão ela exercerá sobre mim até que seja notável. Então, quer dizer, quanto mais eu me distanciar dela, mais forte ela vai ficar. Com mais poder ela vai vir e tomar a rédea da minha consciência. Então, ela vai agir muito mais em cima daquilo que eu gostaria que fosse saudável, com amor. Então, eu vou ficar neste processo doentio, me adoecendo cada vez mais, e ela cada vez mais tomando conta de mim mesma. Tomando as rédeas da minha vida. Aí tem um momento que eu viro e falo assim, nossa gente, onde que eu estava com a cabeça que eu falava daquele jeito? O que aconteceu comigo que eu fiz daquela forma? Então, quer dizer, não adianta eu falar, eu tive influência de alguns companheiros do meu lado. É o meu companheiro aqui mesmo, né? Eu acho que tudo que vibra em mim, saudável ou não, é porque encontrou sintonia em mim mesma. Né? Então, quem é responsável por todos esses processos, por todas essas atitudes,
Sou eu mesma. Assumir as nossas responsabilidades. Exatamente. Porque a gente tem mania de transferir tudo É pro muito outro. cômodo, né? Eu acho que, assim, eu acredito que a transferência, tem aquela historinha, né? Assim, a culpa é minha, eu entrego para quem eu quiser, né? Então, assim, se eu puder transferir a minha culpa, a minha responsabilidade para o outro, muito fácil. Dentro disso, assim, que a gente está falando que cabe também, tem um pensamento que eu ouvi uma vez, que assim, tem só uma pessoa que acompanha a gente durante a vida toda e sabe tudo que você fez e está com você os momentos todos, que é você mesmo. Então ela está com você durante, pode sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho, eles não vão estar com você 100% do tempo da sua vida. Então a gente, nós todos, né, na vida que vivemos, a gente sempre quer mostrar muito mais para o outro do que preocupar com as coisas nossas. E às vezes a gente esquece que a gente só deve para a gente mesmo. E nós mesmos estamos acompanhando e enxergando toda essa caminhada. E muitas vezes quando a gente chega na hora do desencarne e tal, as pessoas que tomam essa consciência, que é a hora de refletir, ver os erros que aconteceram, porque assim, uma hora você tem que acertar a ponta, né? Uma hora você vai nem que seja com você mesmo. Então, assim, por isso que a gente vê muitas vezes na hora que as pessoas estão desencarnando e tal, elas começam a refletir. Até que, eu não sei se foi você ou se foi a André que falou, que as pessoas ficam mais, foi a André, né? Que as pessoas ficam mais suaves, porque é aquele momento. É o momento da verdade, né? Então é bom a gente ter essa consciência, né? Ter essa consciência, porque eu acho que eu uso muito, pra mim é isso, assim, acho que a gente tem que estar com um alarme assim, sempre ligado, para ter essa atenção de tudo de errado que a gente faz, porque todo mundo comete vários erros durante o dia todo, né? Sim. Então se você está com essa atenção ligada, é o primeiro ponto que é identificar para você poder mudar. E não deixar a coisa ir se autoalimentando na parte negativa. Assim. Mas tem uma pergunta que eu acho muito legal, assim, que eu me faço, tenho feito diariamente. Eu conto tudo da minha vida para as pessoas próximas de mim? Tudo? E eu para mim? Eu conto. Também não. Então, assim, se eu não tenho coragem de contar para o outro todas os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas bobagens, eu vou ter coragem de contar para mim mesma? Será que eu estou escutando também tudo? Ou eu estou fingindo? Eu estou deixando passar? Eu estou reparando? Solar, né? Eu entendi lente também, né? Então, assim, é uma pergunta a se fazer sempre, né? Porque a partir do momento que eu tiver coragem de contar o que eu penso, o que eu pensei naquele momento, eu já estou começando a administrar melhor, né, essa minha dificuldade da sombra. Eu já estou conseguindo colocar luz, enxergar, falar assim, não, eu penso assim, não aceito, eu acho que não está legal, que eu preciso mudar, mas eu já começo a ter consciência disso. Né? Então eu vou começar a pensar. Passado, foi o que eu plantei, né? Está lá atrás. Está arquivado como experiência intransferível e eterna. Eu não consigo matar o meu passado. O que eu vivi, bem ou mal, feliz ou não, como exemplo ou não interessa, eu vivi. Não posso ficar no passado, né? Eu tenho que ficar no meu presente. Mas que isso faz a soma de mim mesma, faz. Então eu não posso negar este passado como não existiu, pois ele existe. Porém, podemos vitalizá-lo com novos e mais ricos potenciais do espírito na busca do encontro com o ser divino. Então eu posso colocar luz no meu passado, tirar dessas minhas dificuldades,